Há momentos em que você sente que está fazendo tudo certo, mas nada se move. Como se a vida tivesse apertado pause bem no meio dos seus sonhos. Mas e se eu te contar que esses períodos de aparente imobilidade não são atraso, mas alinhamento? Que existe um motivo secreto para o tempo desacelerar antes das maiores transformações. Nos próximos minutos, vou revelar o que realmente acontece quando sua vida parece parada. Existe um movimento silencioso acontecendo na sua vida, mesmo quando você acredita que tudo parou. É curioso, porque a mente ocidental foi treinada para pensar que só existe progresso quando há esforço visível, suor, ação contínua. Mas no taoísmo, há uma sabedoria mais fina, mais profunda. A vida continua trabalhando mesmo quando você não está trabalhando. Imagine alguém que passa anos tentando forçar um caminho, um relacionamento, um negócio, uma ideia, e nada se encaixa. Então, cansado, finalmente descansa. Não desiste, apenas solta um pouco o controle. E é justamente nesse intervalo, nessa pausa involuntária, que as peças começam a se rearranjar sozinhas. Uma mensagem chega, uma oportunidade surge, uma conversa muda tudo. É como se a vida esperasse esse momento para agir. Esse fenômeno tem um nome sutil no pensamento oriental. O movimento invisível, aquilo que cresce por baixo da superfície, enquanto você acredita que nada está acontecendo. É a raiz se fortalecendo enquanto o tronco parece imóvel. É o mar recuando antes da onda gigante surgir. É a vida preparando um cenário que seus olhos ainda não podem ver. O paradoxo é que, quanto mais você força, mais você atrapalha esse movimento natural. Mas quando você faz uma pausa, não por desistência, mas por sabedoria, você abre espaço para que o tão faça sua parte. Ações silenciosas, conexões inesperadas, decisões maturando sozinhas. A vida se reorganiza no seu descanso. E talvez isso já tenha acontecido com você. Alguma vez, depois de muito insistir em algo, você simplesmente parou. De repente, tudo começou a fluir, algo que parecia travado deslanchou. Um problema se resolveu sozinho. Se isso já aconteceu, perceba, não foi coincidência. Foi o tão atuando quando sua mente saiu do caminho. E aqui está um detalhe importante. Existe um sinal claro de que a vida começou a agir por você. Um sinal que a maioria ignora porque parece calmo demais. No próximo tópico, eu vou te mostrar exatamente qual é esse sinal e como reconhecê-lo antes de tomar qualquer decisão precipitada. Mas antes, me diga, você já viveu um momento em que tudo parecia parado, mas depois percebeu que aquilo era preparação? Se sim, escreva nos comentários. Sua história pode ser o começo do insight de alguém. Se você prestou atenção no que acabamos de explorar, percebe que existe algo profundamente inteligente acontecendo por trás dos seus períodos de pausa. E isso nos leva ao ponto essencial. Como saber que a vida começou a agir por você? A transição é natural. Quando o movimento invisível desperta, ele não chega como barulho, nem como urgência. Ele chega como clareza. É sutil, tão sutil que a maioria ignora. Mas quem vive alinhado com o tão aprende a reconhecer esse sinal. A sensação de leveza depois de um período de confusão. Repare, não é euforia, não é animação, não é pressa. É apenas leveza. Como se algo dentro de você tivesse tirado uma mochila pesada sem você perceber. É aquele momento em que uma ideia simples, simples demais até, surge na sua mente e você pensa: por que eu não vi isso antes? Esse é o tão falando. É a vida reorganizando as peças por trás do palco, de repente, abrindo a cortina. Essa leveza é o primeiro sinal de que você saiu da força e entrou no fluxo. É quando o corpo relaxa sem motivo aparente. Quando algo que te irritava ontem hoje parece pequeno. Quando você acorda, mesmo sem nenhuma grande notícia, sente que algo está diferente. No pensamento taoísta, isso é chamado de Shan, a sensação interna de alinhamento natural. Não se trata de saber o futuro, mas de sentir que você está novamente no caminho certo, mesmo que ainda não veja o caminho inteiro. E aqui está o detalhe que quase ninguém percebe. Quando essa leveza aparece, a vida sempre envia um segundo sinal. Ele nunca vem como resposta completa, vem como convite. Pode ser uma oportunidade pequena, uma conversa inesperada, um reencontro, um pensamento persistente. Algo simples, mas se te chama com suavidade.
Se você seguir esse chamado leve, o fluxo se intensifica. Se você ignorar, a vida repete o sinal, cada vez mais óbvio, até você perceber. E por que isso importa? Porque a pressa te deixa cego para esses sinais. E quando você está cego, você força caminhos que não foram feitos para você. Mas ao reconhecer o primeiro sopro de leveza, você começa a caminhar guiado, não empurrado. E quando você caminha guiado, a vida acelera com você. No próximo tópico, vamos aprofundar exatamente por que a sua cultura te ensinou a desconfiar dessa leveza e como isso te afastou da maneira natural de crescer. E antes de avançarmos, responda: você já sentiu essa leveza inexplicável que chega sem motivo? Sua resposta pode ajudar alguém a reconhecer este mesmo sinal. Se no tópico anterior entendemos o primeiro sinal de que a vida começou a te guiar, aquela leveza silenciosa, agora precisamos falar sobre algo ainda mais importante. Por que você aprendeu a desconfiar dessa leveza? Por quê? Se ela é tão natural, tão alinhada com o tão clara, por que tanta gente a ignora? A resposta é simples e dolorosa. Você foi educado para acreditar que só existe valor quando existe esforço. E essa é uma das maiores mentiras da nossa cultura moderna. Desde criança, você recebeu mensagens como: tem que ralar para vencer. Nada vem fácil. Se não sofrer, não está fazendo direito. Descanso é preguiça. Leveza é ilusão. Sem perceber, te ensinaram a associar tranquilidade à irresponsabilidade e calma a fracasso. É como se a vida só pudesse florescer quando você está exausto, tenso, carregando o mundo nas costas. E assim, quando o tão finalmente te oferece leveza, a prova de que o fluxo está voltando, você rejeita. Você pensa: isso é bom demais para ser verdade. Alguma coisa está errada. Não é possível que seja tão simples. Essa é a prisão mais sofisticada da pressa. Te convencer de que a dificuldade é o caminho certo. Mas no taoísmo, a dificuldade não é prova de valor. É prova de desalinhamento. A leveza não é sinal de preguiça. É sinal de direção correta. É o universo sussurrando: por aqui vai ser mais fácil porque é o seu caminho. Pense numa folha caindo de uma árvore. Ela não luta contra o ar. Ela não tenta controlar a descida. Ela simplesmente permite que o vento a leve ao solo. Se ela tivesse consciência humana, talvez tentasse cair mais rápido, mais reto, mais intenso. Mas a folha, livre da ilusão do esforço, chega exatamente onde deveria chegar, no tempo certo. E você também chegaria, se confiasse mais na leveza e menos no peso. A cultura do excesso te ensinou a buscar velocidade, não direção. Te ensinou a valorizar movimento, não propósito. Te ensinou a ser uma máquina produtiva, não um ser humano que flui. E aqui está a verdade que transforma tudo. A leveza não aparece para te atrapalhar. Ela aparece para te reposicionar. Ela é o primeiro ajuste fino do tão. A primeira pista de que você está voltando para um caminho que combina com a sua energia. No próximo tópico, vamos entrar em algo ainda mais profundo. Como a vida tenta corrigir seu caminho através de pequenos atritos, sinais que você chama de problemas, mas que na verdade são redirecionamentos amorosos. E, antes de irmos, me diga sinceramente, você foi ensinado a acreditar que tudo precisa ser difícil? Sua resposta tem muito mais impacto do que você imagina. Se até aqui entendemos a leveza como o primeiro sinal de alinhamento, agora entramos no segundo sinal, mais desafiador, mais incômodo e muito mais poderoso, o atrito. E essa transição é natural, porque quando você ignora a leveza, a vida aumenta a intensidade da mensagem. No taoísmo, isso é visto como parte do fluxo. Quando você está se afastando do seu caminho natural, o tão cria pequenas resistências para te reposicionar, não como punição, mas como correção amorosa. Mas nós aprendemos a interpretar essas resistências da pior forma possível. Chamamos de azar, fracasso, caos, obstáculo. Quando, na verdade, é apenas o universo dizendo: não é por aí. Reparem algo simples. Quando você está no caminho certo, mesmo desafios parecem fluidos. As coisas acontecem, as oportunidades surgem, as respostas chegam. Mas quando está insistindo em algo que não faz mais sentido, tudo trava. Planos atrasam, pessoas se afastam, decisões perdem clareza. A vida começa a criar pequenos ruídos. E,
Se você não escuta, ela aumenta o volume. É como caminhar por uma trilha na floresta. O caminho certo é sempre mais leve, mais aberto, mais natural. Quando você entra no caminho errado, os galhos arranham sua pele, as pedras parecem mais afiadas, o terreno fica mais difícil. Não é castigo, é orientação. Quantas vezes algo deu errado, simplesmente porque você estava tentando fazer acontecer no tempo errado, ou no caminho errado? Pense nisso por um momento. Será que a vida estava te dizendo não vá, mas você insistiu em preciso ir? A maior confusão do mundo moderno é confundir persistência com teimosia. Persistir no caminho certo abre portas. Persistir no caminho errado destrói energia. O Tão não força nada. Ele ajusta. Ele reposiciona. Ele empurra suavemente. E, quando necessário, firma a mão. E aqui está o detalhe que transforma tudo. O atrito sempre vem antes da clareza. Ele não aparece para te desmotivar. Ele aparece para te direcionar. É a vida te mostrando onde você está desperdiçando energia, insistindo em algo que já deveria ter sido deixado para trás. E agora, eu quero que você pense sinceramente. Qual área da sua vida está cheia de atrito? Qual situação tem exigido força demais para funcionar? Qual porta continua fechada, mesmo depois de muito esforço? No próximo tópico, vamos mergulhar exatamente nisso, como distinguir os atritos que são redirecionamentos dos atritos que fazem parte do amadurecimento natural, porque sim, existe uma diferença profunda entre eles, e compreendê-la pode mudar completamente a forma como você caminha pelos seus sonhos. Se quiser compartilhar, escreva nos comentários. Eu sinto atrito em. Sua percepção pode ajudar outra pessoa a entender esse mesmo processo. Agora que entendemos o atrito como segundo sinal de redirecionamento, precisamos ir ainda mais fundo. Nem todo atrito significa pare. Às vezes, ele significa cresça. E essa distinção, simples, mas profunda, é o que separa pessoas que fluem daquelas que vivem presas em ciclos de frustração. A transição aqui é natural. Se o atrito aparece, você precisa saber interpretá-lo com clareza. No taoísmo, existe a ideia de que a vida tem duas maneiras de te moldar, uma através da resistência necessária e outra através da resistência desnecessária. A resistência necessária é como a dor do músculo sendo fortalecido. Ela te amadurece, te expande, te prepara para o que está vindo. Esse tipo de atrito não te drena, ele te afia. Ele te torna mais consciente, mais firme, mais sábio. Já a resistência desnecessária é diferente. Ela te desgasta, ela te sufoca, ela rouba sua energia vital. É a vida dizendo, esse não é o caminho. Não insista. Mas como distinguir uma da outra? Observe o efeito que ela causa em você. 1. O atrito que te prepara traz clareza. Mesmo que seja difícil, você sente que algo está se fortalecendo dentro de você. Sua intuição fica mais afiada. Sua visão fica mais madura. Você sente progresso interno, mesmo sem ver progresso externo. 2. O atrito que te avisa traz confusão. Mesmo que você tente insistir, tudo fica nebuloso. Você sente que perdeu o sentido. Seu corpo pesa. Seu coração fecha. Você se desgasta emocionalmente, como alguém tentando remar contra uma correnteza impossível. É aqui que muitos se perdem. Confundem o atrito que amadurece com o atrito que destrói. E por isso insistem onde deveriam soltar e desistem onde deveriam crescer. Pense assim. Um rio forte não luta contra as pedras, mas ele também não desiste de existir porque encontrou resistência. Ele aprende o caminho. Ele contorna. Ele se adapta. E, justamente por isso, chega mais longe do que qualquer força bruta conseguiria. A vida te oferece exatamente o mesmo processo. Quando o atrito te fortalece, ele faz parte do caminho. Quando te consome, ele está te tirando do caminho. E existe um teste simples, taoísta, para descobrir qual tipo de atrito você está vivendo. Depois de enfrentar a resistência, você se sente maior ou menor do que antes. Se maior, é crescimento. Se menor, é aviso. No próximo tópico, vamos explorar o terceiro grande sinal, aquele que quase ninguém percebe, mas que é o mais poderoso de todos. A sincronicidade, o encaixe suave que surge quando você finalmente segue o fluxo certo. Mas antes, quero te perguntar,
Em qual área da sua vida você sente que o atrito está te preparando? E em qual área está te avisando? Se quiser, compartilhe nos comentários. Seu discernimento pode inspirar outras pessoas a enxergarem seus próprios sinais. Se no anteriormente entendemos o atrito como uma linguagem do tão, agora entramos na fase mais surpreendente de todas, a fase dos encaixes, quando a vida começa a se organizar ao seu redor com uma precisão que parece mágica. E essa transição é natural. Quando você solta o caminho errado, o caminho certo finalmente aparece. No taoísmo, existe uma palavra para esse fenômeno: Yuan Feng, o encontro entre destino e prontidão. É quando aquilo que antes parecia difícil começa, de repente, a fluir com naturalidade. Não porque ficou fácil, mas porque você entrou no ritmo certo. E é exatamente aqui que surgem as sincronicidades. Aqueles momentos em que tudo parece se encaixar. Você pensa em alguém e essa pessoa aparece. Você considera uma ideia e surge exatamente a oportunidade que faltava. Você sente um impulso interno e o mundo responde na mesma hora. Isso não é sorte. Não é coincidência. É alinhamento. Quando você para de insistir em portas trancadas, outras portas, silenciosas, discretas, perfeitas, começam a se abrir sem esforço. É como caminhar por um corredor onde cada porta se destranca um segundo antes de você tocar na maçaneta. A sincronicidade é a linguagem do tão dizendo: agora você está pronto. E ela não acontece por acaso. Ela acontece quando você escuta a leveza, entende o atrito e segue o fluxo certo. É como se a vida estivesse ajustando tudo nos bastidores para te receber no palco no momento exato. Pessoas entram. Pessoas saem, situações mudam, caminhos se revelam. E tudo isso acontece sem violência, sem urgência, sem caos. A sincronicidade é suave, quase tímida, mas profundamente transformadora. Pense em um artesão moldando uma tigela de cerâmica. Ele gira a peça suavemente, sem pressa, ajustando pequenos detalhes até que tudo esteja perfeitamente centrado. Quando a peça está no eixo, qualquer leve toque cria simetria. Quando está fora do eixo, qualquer toque cria caos. Assim também é você. Quando está desalinhado, tudo parece difícil. Quando está no eixo certo, qualquer pequeno movimento produz grandes mudanças. E existe um detalhe ainda mais profundo. As sincronicidades não aparecem para te impressionar, mas para te confirmar. Confirmar que o fluxo que você está seguindo é o certo. Confirmar que a vida está respondendo. Confirmar que você não está sozinho. Agora, pare e observe. Nos últimos dias, semanas ou meses, algo coincidiu de forma perfeita demais para ser só coincidência. Se sim, esse foi o tão te guiando. No próximo tópico, vamos explorar algo essencial. Como agir quando as sincronicidades começam a surgir, porque ignorá-las é um dos maiores sabotadores da manifestação natural. E antes de avançarmos, compartilhe se algo assim já aconteceu com você. Eu sinto que algo se encaixou quando. Sua experiência pode ajudar alguém a reconhecer o próprio alinhamento. Se anteriormente vimos como as sincronicidades começam a surgir quando você entra no fluxo certo, agora chegamos a uma parte crítica. O que fazer quando esses sinais aparecem? Porque existe um erro muito comum e quase invisível, que faz muitas pessoas perderem exatamente aquilo que a vida estava tentando entregar. A transição é natural. Quando o caminho começa a se abrir, a tendência do ego é acelerar, controlar e tentar agarrar tudo de uma vez. Mas no taoísmo, a resposta verdadeira é o oposto disso. Agir com movimento mínimo. O tão não exige pressa. Ele exige precisão. Imagine um arqueiro prestes a atirar. Ele não puxa o arco com violência, não respira de forma ansiosa, não tenta acertar à força. Ele relaxa, ele sente, ele espera o momento exato em que corpo, mente e alvo se alinham. É nesse instante, e somente nesse, que ele solta a flecha. E a flecha acerta porque não foi disparada com força, mas com consciência. Assim deve ser sua ação quando as sincronicidades começam a surgir. Você não precisa fazer muito. Precisa fazer o suficiente, o essencial, o gesto certo. Porque quando o fluxo está favorável, pequenas ações produzem grandes resultados. E quando o fluxo está desfavorável, grandes ações produzem quase nada.
O movimento mínimo é a arte de agir só quando seu coração diz agora, e não quando sua pressa diz deveria. É perceber quando a porta está entreaberta e empurrá-la suavemente, em vez de tentar derrubá-la com força. É seguir o convite sutil, não a urgência ansiosa. E aqui está o segredo que quase ninguém te conta. Você não precisa aproveitar todas as oportunidades, apenas as alinhadas. O que é seu não requer competição, não exige correria, não pede sacrifício absurdo. A vida não quer te ver se machucando para conquistar algo que deveria te nutrir. Quando os sinais aparecem, observe. Eles te chamam com leveza. Eles te deixam em paz. Eles não geram confusão. Eles pedem pouco de você e devolvem muito. Esse é o comportamento do tão quando te guia. Mas existe um detalhe ainda mais profundo. Se você agir demais, você destrói o fluxo. Se agir de menos, você perde momento. O equilíbrio está no gesto preciso, nem antes, nem depois. Por isso, a pergunta mais sábia quando uma sincronicidade aparece é: qual é o menor passo que eu posso dar agora? No próximo tópico, vamos explorar algo ainda mais profundo, como a vida te sustenta quando você finalmente entra no ritmo natural e porque tudo começa a acelerar sem que você precise correr. Antes disso, me diga, você age demais quando vê uma oportunidade ou age de menos? Sua resposta pode revelar exatamente onde está seu ponto de desequilíbrio. Se aprendemos a agir com movimento mínimo, o gesto preciso, agora entramos na consequência mais surpreendente desse equilíbrio, a aceleração natural. E essa transição faz total sentido, porque quando você age no momento certo, a vida não apenas responde, ela amplifica. No taoísmo, isso é chamado de Shanqi, o vento favorável. Quando você finalmente se posiciona no ritmo certo, a vida sopra nas suas costas, te impulsiona com uma força que você jamais conseguiria gerar sozinho. É por isso que, de repente, tudo começa a andar mais rápido, mesmo que você esteja fazendo menos. E aqui está o detalhe que muda tudo. Essa aceleração não é pesada, não é cansativa, não te cobra nada. Ela é leve, suave, quase doce. É uma força que te empurra, não um peso que te puxa. Pense em um barco à vela. Quando a vela está mal posicionada, o barco não sai do lugar. Você pode remar, forçar, cansar os braços e nada parece acontecer. Mas quando você ajusta a vela no ângulo certo, o vento faz o trabalho. Você só precisa segurar o leme. Essa é a diferença entre viver na pressa e viver no ritmo natural. Na pressa, você rema até destruir seu próprio corpo. No ritmo natural, você ajusta a vela e deixa a vida soprar. E quando isso acontece, vários sinais aparecem. As pessoas certas chegam com facilidade. Oportunidades surgem espontaneamente. Ideias se conectam sem esforço. Decisões ficam mais claras. O tempo parece trabalhar por você. E a vida ganha velocidade sem gerar exaustão. É quase como se o universo estivesse dizendo: agora você entendeu. Agora posso te ajudar. Essa aceleração suave é o oposto da correria. A correria te fragmenta. A aceleração natural te integra. A correria te cansa. A aceleração natural te energiza. A correria te faz se sentir atrasado. A aceleração natural te faz sentir guiado. Mas existe algo ainda mais profundo. Essa fase só acontece quando você finalmente abandona a ilusão do controle total. Quando você para de tentar prever tudo, controlar tudo, resolver tudo, antecipar tudo. É nesse espaço de confiança que o tão flui com mais liberdade. E quanto mais você confia, mais o movimento acelera. Porque a confiança remove bloqueios internos que antes atrasavam o processo. É como tirar pedras do caminho de um rio. O rio não corre mais rápido porque você o empurra, ele corre mais rápido porque você parou de impedir. No próximo tópico, vamos explorar a conclusão desse processo, o estado de harmonia plena, onde você percebe que a vida não está apenas te guiando, ela está caminhando junto com você. Mas antes disso, me diga, você já viveu algum momento em que tudo começou a fluir naturalmente, rápido e leve ao mesmo tempo? Se sim, compartilhe. Isso pode ajudar outra pessoa a reconhecer que não era coincidência, era o vento do tão. Depois de sentir o vento favorável da aceleração natural, algo ainda mais profundo começa a acontecer. A vida deixa de apenas te mover e passa a responder ao seu ritmo interno.
Essa transição é sutil, mas transformadora. É quando você percebe que não está mais caminhando sozinho. Existe uma sintonia fina entre o que você sente por dentro e o que acontece por fora. Um diálogo silencioso, uma dança constante entre as suas intenções e os acontecimentos ao redor. No taoísmo, esse estado é chamado de Rei, a união do seu movimento com o movimento do Tão. Não é perfeição, não é controle absoluto, é sintonia. Você não acorda mais sentindo que precisa correr. Não sente mais que está atrasado. Não luta contra o tempo. É como se cada passo fosse guiado por uma bússola interna que você não tinha acesso antes. E o mais interessante é que esse estado não elimina os desafios, mas transforma a forma como você se relaciona com eles. Em vez de bater de frente, você percebe como contornar. Em vez de resistir, você entende o que a situação quer te ensinar. É como se cada obstáculo perdesse o peso, não porque sumiu, mas porque você mudou. Quando você entra nesse ritmo, os sonhos deixam de ser metas distantes e passam a ser consequência natural do seu caminhar. Você não força mais o desabrochar. Você reconhece o terreno, sente o clima, ajusta seu passo e o desabrochar acontece. É aqui que muitos têm um primeiro choque. A vida não te quer perfeito, te quer alinhado. Quando você está alinhado, até seus erros te levam ao lugar certo. Até suas pausas te fortalecem. Até seus desvios se tornam atalhos. E agora, talvez você comece a notar. Os sinais que estudamos até aqui não acontecem em linha reta. Eles acontecem em ciclos. Você pode sentir leveza em uma área e atrito em outra. Aceleração em um projeto e redirecionamento em outro. Tudo acontecendo ao mesmo tempo, porque a vida trabalha em camadas, não em sequência. Por isso, ao invés de encerrar essa jornada, eu quero abrir algo dentro de você. Em qual parte desse ciclo você sente que está agora? Leveza, atrito, sincronicidade, movimento mínimo, aceleração, ou essa harmonia profunda que molda o caminho enquanto molda você? A resposta não precisa ser imediata. Ela pode vir daqui a algumas horas ou dias. O importante é que você comece a observar, porque quando você percebe esses sinais, o Tão começa a se revelar em tudo.